Bom dia! Muito bom dia a todos! Boa tarde, boa noite. Aqui Dr. João Borzino, diretamente do seu podcast. Com saudade, que faz 2 semanas que me ausentei por causa de tanto trabalho, de tanto andar por aí. Mas hoje estou aqui para falar sobre uma atualização em doenças sexualmente transmissíveis, que saiu recentemente em pesquisas, que nos trazem algumas evidências que já observávamos clinicamente há alguns anos, mas agora temos a ciência para nos embasar, né? De que as mulheres são mais suscetíveis às doenças sexualmente transmissíveis, ou seja, a contrair, desenvolver as doenças sexualmente transmissíveis, assim como quadros mais graves ou dolorosos dessas doenças, né? Um dos grandes exemplos disso é a clamídia e a gonorreia, que, por exemplo, são as principais causas evitáveis de infertilidade e gravidez ectópica nos Estados Unidos, porque a pesquisa vem de lá, e no mundo de uma maneira geral. Isso porque são doenças que ocorrem de uma maneira calada, né? Sem sintomas evidentes, quase que assintomáticas, mas levam com que as trompas se fechem, né? E quando acontece alguma gravidez, o zigoto, que é o óvulo que foi fecundado, não consegue descer e fica ali na trompa e faz uma gravidez ali causando um grande problema, porque a gravidez tem que ser feita no útero, né? Tem que se desenvolver no útero. Ou simplesmente o espermatozoide não passa porque a clamídia, a gonorreia causou um processo inflamatório ali e fez com que as paredes das trompas se fechassem, os óvulos não conseguem descer e os espermatozoides não conseguem subir, né? Então temos que entender muito bem que o que causa essa maior facilidade de uma mulher suscetível contrair uma doença sexualmente transmissível do que um homem suscetível. Isso é tanto a anatomia do genital feminino, quanto também o revestimento dele, né? O genital feminino tem as paredes mais afiladas, o que facilita a passagem e translocação, que chamamos, das bactérias e vírus, além do que é fechado, quente e úmido, o que favorece dando tanto o pH quanto temperaturas ideais para o desenvolvimento de bactérias, vírus na região e faça com que essas culturas, né, que nós chamamos de bactérias ou vírus, penetrem mais fácil e ali estejam por mais tempo, né? Então vamos pegar, por exemplo, algo bem simples como o HPV, né, o papilomavírus humano, que fica na mulher lá dentro, fechado, escondido, de difícil acesso, com baixa sintomatologia, e vai aparecer as feridinhas no colo do útero, né, as famosas feridinhas no colo do útero, que são as principais causadores de câncer de colo do útero. O colo do útero é a projeção do útero para dentro da vagina, sendo que a vagina é o órgão interno, né, o órgão genital interno da mulher. No homem, é 100 vezes menos incidente o câncer de pênis causado pelo HPV. Assim como o homem contrai pequenas, né, faz aquela famosa crista de galo, faz pequenas lesões, enquanto a mulher, por causa da característica anatômica, a umidade e o afilamento do tecido de revestimento da vagina, tem múltiplas lesões escondidas de difícil visualização para diagnóstico, às vezes assintomáticas, mas causando sintomas de ardência e dor à penetração, sendo confundidas com outras doenças como simples candidíase, por exemplo, né, que infecções por fungo, o que levam a mulher a retardar a busca pelo ginecologista
né, e ao autotratamento e retarda o exame para que o ginecologista veja que existam lesões características do HPV, e essas lesões todas têm que ser, na verdade, queimadas, né? É dessa maneira, com um bisturi elétrico, que conseguimos acabar com o papilomavírus. E várias cepas podem ser transmitidas pelo simples toque manual, né? Então, a genitália masculina sendo para fora, tendo um epitélio de revestimento, ou seja, uma pele, aquela mucosa, né, que é aquela pele molhada que dizemos mais espessa, dificulta a adquirir a doença, enquanto que não facilita para a mulher, né, por causa de um comportamento muito mais promíscuo do homem, de receber as doenças, ou seja, nós sabemos que muitas das mulheres agora estão adquirindo mais doenças sexualmente transmissíveis exatamente por estarem aceitando um comportamento mais promíscuo. Ou seja, as mulheres estão mais promíscuas, portanto estão se contaminando cada vez mais ainda, porque têm mais facilidade de serem contaminadas. Além do que, nós temos agora testes mais sensíveis, ou seja, essa estatística está subindo porque a tecnologia dos testes laboratoriais para o diagnóstico de doenças sexualmente transmissíveis tem melhorado cada vez mais, né? Assim como a pesquisa de orifícios extragenitais, onde esses vírus e bactérias passam a se desenvolver e colonizar no ser humano, né? Assim como a garganta, devido à grande difusão do sexo oral, sem preservativo, né? E a grande difusão também e prática do sexo anal, que agora é algo muito mais ativo do que existia antes e muito mais pesquisado do que existia antes. Então, hoje nós temos uma maior casuística, mas não propositada. Nós temos agora uma maior capacidade de pesquisa desses orifícios extragenitais, o que leva a um aumento dessa incidência, um aumento da sensibilidade, ou seja, nós conseguimos agora detectar muito mais infecções do que era subestimado no passado. Por exemplo, hoje nos Estados Unidos sabemos que pessoas entre 15 e 24 anos adquirem metade de todos os casos de DSTs, enquanto uma em cada 4 meninas adolescentes sexualmente ativas tem um tipo de DST, pelo menos um tipo de DST. Então, se recomenda a vacina contra o HPV, por exemplo, até os 26 anos para a maioria dos homens, né, que são os principais transmissores, e para as mulheres também, que são as principais receptoras de tudo isso, né? São números impressionantes, né? Uma coisa, é uma verdadeira pandemia. Isso não fica restrito aos Estados Unidos, e imaginamos também que esses números são subestimados. Imaginem só no Brasil, onde as estatísticas são baixíssimas. Isso que não estamos falando sobre outros exemplos de infecção mais facilitada ainda, como a hepatite C, o HIV e etc e tal, né? Então, fica aí a dica, gente, do uso de sempre de preservativo. Aliás, esqueci de comentar, né, que houve também uma queda do uso de preservativo. Em torno de 37% a 40% se usa menos preservativo, o que é uma grande proteção, a grande barreira contra a transmissão dessas doenças, seja no sexo oral, seja no sexo extragenital, vamos dizer assim, né? Assim como no sexo genital, na prática do sexo genital. Então, juntando tudo isso, temos um bolostrofo bem ruim aí de transmissão de doenças. Temos que nos preocupar, afinal de contas temos filhos e temos filhas, afinal de contas também temos
muitos indivíduos aí que são promíscuos, a mulher está se tornando cada vez mais promíscua, o homem sempre foi muito promíscuo, com a mulher sendo mais promíscua ainda, né? O que piora tudo isso. Então temos que rever nosso comportamento e desenvolvermos uma questão de responsabilidade sexual, porque é vida, né? Podemos passar doenças um para o outro através do amor ou do carinho, né? De uma maneira muito estranha de se passar doenças, mas que é milenar e que, se não nos cuidarmos, podemos estar passando para o outro doenças letais, mortais. Vamos nos cuidar, isso é o mais importante. Então, o que deve ser feito é a vacinação em massa daquilo que pode ser feito, assim como hepatite B e C, né? Sendo que a hepatite C ainda está em teste, ainda não é nada comprovado, né? De grande eficácia, né? O que há aí para HPV, os verdadeiros cuidados aí, o exame, né? e a atenção aos sintomas geniturinários, já logo procurar um urologista ou um ginecologista ou um infectologista ou até mesmo um dermatologista para que esses coisas simples, sintomas simples, como uma simples ardência urinária, sejam mais bem verificados, né? Em todos, para que não passem desapercebido, né? E muito cuidado com o sexo extragenital, né? Como tantos me perguntam por aí, então o sexo oral não é uma coisa tão simples assim, né? Não só no tocante do HIV, mas no HPV, na gonorreia, na clamídia, nós temos aí uma incidência maior aí das regiões extragenitais. Então, muito cuidado, minha gente. Fica aí mais um alerta. Se alguém quiser ler alguma coisa de bastante positivo, está na CNN International. Tem uma reportagem bastante interessante falando sobre tudo isso que eu estou resumindo aqui agora para vocês. Então, fica aí mais uma notícia informativa e muito importante sobre o mundo da saúde, da sexualidade. E até o próximo fantástico podcast aqui no seu canal, Dr. João Bozino. Até a próxima. Valeu. Muito obrigado.